Amém, queridos, amém, aleluia. Eu quero convidar você a desejar abrir a sua Bíblia para a nossa meditação na noite de hoje. E hoje eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 28, verso 19, é o nosso texto inicial. Vamos meditar a partir dele, um texto que você provavelmente conhece, a grande comissão. E hoje eu quero trazer para os irmãos uma reflexão que me ocorreu, quer dizer, que eu recebi, de outros irmãos, num curso que eu estou terminando agora de fazer, o curso Perspectivas. É um curso de missões, é muito mais de missões, mas para simplificar, é um curso de missões, mas é um dos melhores, talvez o melhor curso de missões do mundo, tá? Milhares e milhares de missionários nos Estados Unidos, no Brasil, em todo o mundo, já foram treinados com o curso Perspectivas, e que você pode se inscrever, você pode entrar no site lá, Perspectivas Brasil, e se informar. E são pessoas assim extremamente talentosas, usadas por Deus, que vai abençoar a sua vida. Eu estou terminando, tem uma carga grande de leitura. Aqui o Aralan já fez, né, Ara? Acho que a Anne também, tá? Então você pode até se informar. O pastor também já fez. Você pode se informar. É um curso que realmente vale muito o investimento. E há uma expressão usada no Perspectivas, que é o cristão mundial. O cristão mundial. E eu quero propor para você isso, e foi algo que eu sinceramente nunca havia pensado, nunca havia meditado nesses termos, e foi algo que realmente assim chamou a minha atenção e me fez repensar muito, inclusive a maneira de pensar missões e de avaliar o quanto eu tenho sido obediente ou negligente nas coisas de Deus. Mateus capítulo 28, verso 19, é o texto da grande comissão, e nós vamos trazer à sua lembrança esse texto. Jesus se encontra derradeira vez com os discípulos e diz a eles, para contextualizar melhor, verso 18: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Verso 19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, é com temor, ó Deus, que nos colocamos diante da sua presença nesta noite, desejosos, ó Deus, de ouvir a tua voz e de sermos orientados pelo teu Espírito Santo na tua palavra, e que tudo que for falado aqui provenha, Senhor, do teu trono e seja ministrado a nós pelo teu Espírito. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. O que seria o cristão mundial? Para explicar, eu vou dizer o que não é esse cristão mundial. O cristão mundial, muitas vezes, o cristão, a pessoa aceita Jesus, crê em Jesus, se converte, confessa Jesus como seu único Senhor, Salvador e Mediador, e ele então é batizado numa igreja batista, torna membro daquela igreja, e aí ele passa a frequentar aquela igreja. Ele vai no culto de domingo de manhã, ele vai no culto de domingo à noite,
Na quarta-feira ele vai no PGM, ele dá o seu dízimo todo mês, e vai assim. A vida cristã dele é essa. Às vezes ele pensa na salvação de outras pessoas, mas ele pensa nos amigos, talvez nos familiares, né? Se ele é um homem, né, com uma esposa que ainda não crê em Jesus, ele ora para que a esposa dele aceite Jesus. Às vezes, bem raramente, ele ora para que os amigos aceitem Jesus, os colegas de trabalho, mas resume-se a isso a paixão missionária, por assim dizer. Às vezes, umas 2 ou 3 vezes no ano, alguém na igreja fala de missões. E fala de missões. Basicamente, a única coisa que ele entende é, tem que dar um dinheiro para esse negócio aí, para o povo lá, ajudar o povo a fazer missões, né? E às vezes alguém usa uma expressão ainda mais complicada, missões transculturais. Trans o quê? Não, com o fio lá, então, né, a gente dá uma oferta para missões e amém. E assim a gente vai vivendo. Esse é o retrato de grande parte dos crentes, de grande parte dos cristãos. No entanto, irmãos, Jesus requer mais de nós do que isso. Jesus requer mais de nós do que isso. Jesus requer de nós, a palavra de Deus requer de nós um engajamento com a obra de evangelização em todo o mundo. Como assim? Sim, em todo o mundo. Nós temos em toda a Bíblia, Deus requer de nós, e cobra de nós, e pede de nós, uma paixão pela salvação, pela evangelização do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E eu quero te mostrar isso. O cristão mundial seria aquele crente que, fazendo tudo isso que eu discorri aqui no começo, ele ora pela salvação dos chineses, dos japoneses, dos angolanos, do pessoal lá no Cazaquistão. Numa das aulas, a gente ouviu um testemunho de um missionário do Cazaquistão. E eu fiquei lembrando, eu sou bom de geografia, mas fiquei pensando, Cazaquistão, fica onde? Fica perto do Afeganistão, essa é fácil, né? Essa até qualquer um sabe, né? Afeganistão, Cazaquistão, Tajiquistão, né? Deve ficar ali perto da China, mas nem me lembrava. Aí fui lá no Google Maps, né? Lá tem uns mapas bem bacanas agora, né? Coloquei lá, fui lá ver a capital do Cazaquistão, né? Tem uma praça do Lenin gigantesca, numa praça lá no centro da cidade, né? E eu fui imaginando como que é ser crente ali, como que é a Igreja Batista lá na capital do Cazaquistão, que eu não vou lembrar agora, me perdoe, né? Se tivesse no show do milhão ia perder essa, né? Mas não vou saber, né? Mas como que é? Eu fico imaginando o pastor, o evangelista, lá na periferia da capital do Cazaquistão, do Quirquistão é mais legal ainda, né? Do Quirquistão, né? Lá na África do Sul, na Arábia. Como que é esse negócio? O cristão mundial, que é um termo usado muito no ambiente de perspectivas, fala de um crente que, embora inserido na sua comunidade local, ele cultiva no coração dele um desejo que Deus seja louvado por todos os povos. Desde dos meus vizinhos aos índios, lá nas comunidades não alcançadas na floresta amazônica, aos índios ali nas montanhas do Peru, né? Aos aborígenes, né? Lá na África, essa galera toda. Ontem eu estava vendo a notícia
de um ruído de guerra da Ucrânia com a Rússia. Ucrânia, Kiev. É Kiev? Acho que é Kiev. Acertei, eu acho. Ucrânia, Kiev, a capital da Ucrânia. Você já imaginou como que é ser crente lá na Ucrânia? Um frio, caramba, né? Mas como que é a vida dos nossos irmãos em Cristo, ucranianos, lá na Igreja Batista de Kiev? Quais que são os desafios? Quais que são as necessidades que eles têm? Hoje ou ontem, que eu estou bem desorientado, a gente passou na casa da irmã Marinesa, eu deixei lá um bocado de Bíblias, que tem que levar umas coisas e tem que ir tal, e aí tem um monte de Bíblia lá que eu não uso, mas umas Bíblias usadas, e eu deixei lá, tem até umas Bíblias de estudo, umas detonadas lá, umas até boas e tal, mas deixei um bocado de Bíblia lá, umas 5 ou 6, não me lembro. Deixei lá, irmã, se quiser depois, quem tiver aí, quem vier no PGM, dá de oferta e tudo, né? Eu acho que ali, no nosso armário ali atrás, tem algumas Bíblias. No entanto, há comunidades em que irmãos em Cristo, os nossos, não têm Bíblias. Tem igrejas que tem uma Bíblia só para todo mundo. Uma Bíblia só para todo mundo, para a igreja inteira. E as pessoas chegam para o pastor e dizem: pastor, me arruma uma Bíblia. Me arruma uma Bíblia, pastor. Eu estava na parte de um grupo de pastores e a gente fez uma oferta de um carregamento de Bíblia que ia para uma comunidade lá da África do Sul. A África do Sul é um país, mas é vários povos com idiomas diferentes e tal. E ia para uma comunidade lá, porque é uma comunidade de crentes com centenas de crentes e ninguém tem Bíblia. As pessoas têm pequenas porções da Bíblia. A pessoa tem só o Evangelho de João. Imagina, quer passar a vida lendo só o Evangelho de João. E se pergunta o que tem antes de João, o que tem depois de João. Um cristão mundial é um cristão que vai cultivando no coração dele uma paixão pela evangelização de todo mundo. Porque quando Jesus chega para os discípulos, no texto que nós estamos lendo, Jesus não falou: vão até a esquina, vão até... Não, Jesus disse: ide por todo mundo. Imagina o que era Pedro, Tiago, João, os caipira, lá da Galileia, ouvindo Jesus falar: ide por todo mundo. Hoje a gente que é um pouco mais moderninho, se alguém fala ide por todo mundo, a gente já está me estranhando, nunca só saí do Brasil para ir para o Paraguai, se você é um pouquinho mais chique, você já foi na Argentina, alguém chega e fala ide por todo mundo. Sim, ide por todo o mundo. Alguns dias atrás eu estava, me peguei pensando, cara, como que está a obra missionária na Argentina? Porque eu dei uma olhada no nosso quadro de missões, nós não temos nenhum missionário na Argentina. Eu fiquei assim, interessante, Eu não sei dizer hoje como que está a igreja evangélica na Argentina, qual a situação dos nossos batistas hermanos, na Argentina. Mas Jesus nos mandou ir por todo o mundo. O nosso compromisso é um compromisso com todo o mundo. Se você não está comprometido com a evangelização do mundo, com a glória de Deus em todo o mundo, você está sendo negligente. Eu estou sendo negligente. Mas deixa eu explicar isso melhor. Passa um próximo slide aí, por favor. Um cristão mundial, eu coloquei aí 3 princípios para a gente entender. E o primeiro deles é entender que a missão de Deus é sempre para o mundo inteiro. A missão de Deus é sempre para o mundo inteiro. O segundo princípio é que Deus deseja ser adorado por todos os povos. Deus quer ser adorado por todos os povos.
Algum tempo atrás teve um grande terremoto, acho que foi um terremoto, mas foi uma catástrofe natural no Haiti. E sempre quando acontece isso, acontece um monte de crente falando bobagem, né? Ah, é porque teve um terremoto lá, porque Deus odeia, porque lá tem muito voodoo e tal, né? E aí mostra lá os haitianos lá, fumando maconha e tal. Deus deseja ser adorado por aquele povo. Deus está trabalhando incansavelmente para ser adorado pelos haitianos. É a gente entender isso. Você pensa em qualquer povo da face da terra, os mongóis, os cazaques, Cazaquistão deve ser cazaque, né? Quem nasceu no Quirquistão é o quê? Aposto que você não sabe essa. Depois coloca no Google lá. Nasceu no Quirquistão é quirquistanense, alguma coisa assim. Deus deseja ser adorado por eles. Deus está trabalhando para ter um monte de gente lá no Quirquistão cantando exultai, exultai. Isso não vai acontecer, né? Porque eles vão cantar em português. Mas vai ser um negócio assim, né? Eu não vou saber imitar quirquistanês aqui, né? Mas imagina a igreja lá no Quirquistão lotada, com gente cantando exultai, exultai. Você já orou por isso? Você já orou por isso? Você já orou para que haja igrejas lotadas no Haiti, cantando exultai, exultai? E o terceiro ponto é que o mundo inteiro é o meu campo de trabalho, que é a consequência, né? Se a missão de Deus é para o mundo inteiro, e se Deus deseja ser adorado por todo mundo, então o mundo inteiro é o meu campo de trabalho. Qual é o ambiente para que eu exerça a graça de Deus? O mundo inteiro. O meu púlpito é o mundo inteiro. Vamos lá, eu quero que você abra um pouco a sua Bíblia, para a gente meditar um pouquinho. Pode passar o próximo slide. E o primeiro ponto é: a missão de Deus é para o mundo inteiro. Nós já lemos a grande comissão, Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo. Ou, para ser mais especificamente, ide por todas as nações. E quando diz nações, não pense países. A palavra aqui é por todos os grupos étnicos. Ou seja, quando você fala da Índia, você está falando dos 200 povos étnicos. Quando você fala da África do Sul, você está falando por uns 100 e tantos. Cada povo, cada língua, o nosso trabalho, a nossa missão. Jesus está falando isso comigo, com você, com cada um de nós. Ide por todo o mundo, ide por cada grupo de pessoas nesse mundo. Ai, mas não dá para eu ir. Mas é a sua missão. Então você vai ofertar, você vai orar, você vai clamar a Deus por isso, você vai jejuar por isso, porque está lá, ó, na sua pauta. Deus colocou na sua pauta a salvação desse povo, a adoração que esse povo deve a Deus e que Deus não está recebendo. O segundo texto, dá um pulinho lá em Gênesis capítulo 12. A missão de Deus é sempre missão para o mundo inteiro. Nós começamos aí com a grande comissão, o texto mais conhecido. Jesus, ao dar a missão para os seus discípulos, e se você é discípulo de Jesus, essa missão é sua. Jesus dá uma missão para o mundo inteiro: ide por todo o mundo. Quando Jesus dá a missão para Abraão, que é uma missão que se estende a nós, Deus diz para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, vai lá, Gênesis 12, no versículo 2, no versículo 1, Deus fala para Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei.
Farei um grande povo de você e te abençoarei e tornarei o teu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você, aqui temos a missão para Abraão, que é também a sua missão. Se você é filho de Abraão, se você é filho da fé, não é? E em Cristo Jesus nós somos filhos de Abraão. Então a missão de Abraão é a missão nossa. E a missão é, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A missão de Deus é sempre uma missão para o mundo inteiro. Não é por meio de você os povos de Canaã serão abençoados. Não, é por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ai, pastor, mas todos os povos é muita gente. Exatamente. Todos os povos da terra. Quantos povos da terra têm sido abençoados pela sua vida? Quantos povos da terra têm sido abençoados por você? Por quantos povos da terra você tem orado? Por quantos povos da terra você tem intercedido? A quantos povos da terra já chegou uma oferta sua que você deu para que Deus abençoe alguém ali? É a sua missão, está aqui, ó. Por meio de você, Deus está falando com você, todos os povos da terra. Eu, um cristão mundial. Deus quer que você seja um cristão mundial, um cristão global, um cristão preocupado com a evangelização do mundo inteiro, com a glória que Deus quer receber do mundo inteiro. Se por meio de mim todos os povos da terra devem ser abençoados, e isso não está acontecendo, alguém está falhando. E nós sabemos que não é Deus. Se Deus está falando para você que através de você todos os povos da terra serão abençoados, e isso não está acontecendo, você mora em Foz do Iguaçu e fala mal dos árabes, dos muçulmanos, esse povo aí terrorista, esse povo aí adorador de Alá. Não pode, meu irmão. Está aqui, ó. Todos os povos da terra serão abençoados por você, inclusive os árabes, os muçulmanos. Você com certeza já ouviu alguém, ou pior, espero que isso não tenha acontecido, já falou mal de ciganos. É um povo. O cigano, esse povo que rouba, esse povo disso, esse povo aquilo. Deus está dizendo, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, inclusive os ciganos. Nós temos no Paraná missionários que trabalham dentro de comunidade de ciganos, missionários que trabalham dentro de comunidade de índios. O nosso trabalho é trabalhar, é orar, é interceder, é ofertar para que todos os povos da terra, árabes, ciganos, índios, conheçam o Senhor e adorem a Ele. Mas o que eu estou falando é que não é só uma tarefa para você dar ali o seu dinheiro, é algo para estar no seu coração. Você tem que ser um cristão mundial, a sua fé tem que ser global. Deus te coloca no mundo e te dá uma missão que é o mundo inteiro. Mas Deus, sim, você, a sua fé, o Espírito Santo, a glória de Deus em você é algo tão incrível, tão poderoso, tão inimaginável, que isso tem poder de impactar o mundo inteiro. A fé e o poder de Deus na sua vida podem gerar resultados entre os árabes em Foz do Iguaçu, entre os ciganos, entre os índios, entre os nossos irmãos lá no Cazaquistão. A oferta que eu dei gerou resultados lá na África do Sul.
E assim, você percebe que de fato o seu campo é o mundo. Não é só aqui, é o mundo. O terceiro texto está na promessa que Jesus faz acerca do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vai lá, dá um pulinho lá em Atos 1, 8. Jesus diz aos discípulos em Atos 1, 8. Eles estão querendo saber, e aí, Senhor, o que a gente vai fazer? Eles estão preocupados com Jerusalém. E aí, Senhor, o que vai acontecer? Eles estão preocupados com Brasília. E aí, Senhor, Bolsonaro vai ser reeleito, vai ser o Lula, vai ser o, sei lá quem, o Dória. Como é que vai ser? E aí, Jesus, vai ter uma terceira via? E Jesus fala, não se preocupa com isso. Você não foi salvo, você não foi remido do pecado, da morte, do inferno, para ficar se preocupando com os poderes desse mundo. Vocês receberão a virtude, o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, aqui. Mas só aqui? Não, aqui. Em toda a Judeia, em Samaria, e até os confins do mundo. A missão de que Deus nos dá é sempre uma missão mundial. Coisa maravilhosa, né? E aí, Jesus, o que vai acontecer com Jerusalém? Como é que vai acontecer? Né? O nosso governo vai ser assim, vai ser assado. Como é que vai ficar a política? O dólar vai continuar subindo, a gasolina está isso. E Jesus fala, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas aqui, lá e até no fim do mundo. Jesus muda radicalmente a perspectiva dos discípulos, faz eles parar de se preocupar com esse contexto imediato, aqui e agora, e diz, o seu campo de trabalho é o mundo inteiro. O trabalho que Deus nos dá é sempre um trabalho para o mundo todo. Percebeu o padrão nos três textos? Lá com Abraão, todos os povos da terra serão abençoados por você. Com Jesus, na grande comissão, ide por todo o mundo. Na promessa do Espírito Santo, e ser minhas testemunhas até os confins, até o fim do mundo. Então, meu irmão, se você restringe o seu ministério, a sua vida aqui, a esse lugar, a essa igreja, a essa cidade, você está sendo negligente. Eu estou sendo negligente. O nosso trabalho apenas começa aqui, mas ele se estende por todo o mundo. Deus quer que o povo do Cazaquistão, do Quirguistão, da Mongólia, da Ucrânia estejam no seu coração. Deus quer que os ciganos estejam no seu coração. Deus quer que os indígenas estejam no seu coração. Deus quer que os argentinos estejam no seu coração. Deus quer que os haitianos, praticantes de voodoo, estejam no seu coração. Ele nos deu essa missão. A missão que Deus nos dá é sempre uma missão para o mundo inteiro. Em segundo lugar, está aí, Deus deseja ser adorado por todos os povos da terra. Por que a missão que Deus nos dá é uma missão para o mundo inteiro? Você pode perguntar. Porque Deus quer a adoração de todo o mundo. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi no Perspectivas. E eu confesso que quando eu aprendi, me senti um pouco envergonhado de pensar, cara, por que eu nunca tinha pensado nisso? A gente, quando é mais novo, a gente se superestima muito, né? A gente se acha o tal, ainda mais quando tem uma coisa. Nunca fique falando para o seu filho que ele é inteligente. Isso é um péssimo serviço que você faz. É um péssimo serviço. Menino que cresce achando que é inteligente, misericórdia. Tem que levar muita pancada até... Sabe, a gente começa, não, menino inteligente, né? E eu lembro que nas uniões de jovens lá, alguém fala, faça uma característica sua com a primeira letra do seu nome. Não tinha como, né?
E aí, sabe, a gente tem que levar muita cacetada até perceber a burrice extrema que a gente tem. E é uma bênção. É uma bênção. Porque aí você começa a levar muito mais a sério, você começa a ser muito mais dedicado, você começa a prestar muito mais atenção no que os outros falam, no que o outro ensina. Você começa a deixar de ser tão entojado. Eu estou tentando, estou melhorando. Alguém falou que eu melhorei bastante. Mas você vai deixando, você vai aprendendo. E lá no curso perspectiva eu pensei, cara, como que eu nunca tinha pensado que a motivação para a obra missionária é o desejo que Deus tem de ser adorado. Nós não devemos fazer missões apenas para que as pessoas creiam em Jesus e vão para o céu. Isso não é a motivação, a maior motivação. É uma boa motivação. Queremos que as pessoas creem em Jesus e não vão para o inferno, e vão para o céu. Mas a Bíblia deixa claríssimo em toda ela que a maior motivação, a motivação básica e fundamental para a obra missionária é o desejo que Deus tem de ser adorado, cultuado, exaltado por todos os povos da terra, em todos os idiomas da terra. Todos os povos, língua e nação. Aí você revê, né, as nossas lições de Apocalipse, quando Alan está dando de... Quando você vê lá que todos os povos louvando ao Senhor, não vai ser um idioma celestial não, né? Já pensou nisso? Não, vai ser brasileiro cantando em português, com argentino cantando em espanhol, com um ucraniano cantando em ucraniano, com o japonês cantando. Deus quer ser adorado por todos os povos e línguas. Todos os sotaques. Se existe um sotaque nesse planeta, Deus quer ser adorado nesse sotaque. Se existe um idioma nesse planeta, Deus quer ser adorado nesse idioma. Deus quer que todos os povos o adorem. E essa é a nossa motivação de trabalhar para que haja crentes em todos os povos. Quando você ouve falar de um povo perdido lá no meio da Sibéria, você tem que logo se perguntar: será que existe um pastor lá? Será que existe um missionário lá? Quando você vê uma matéria lá no Fantástico mostrando um grupo de índios peladinhos tomando banho lá no rio da Amazônia, o primeiro pensamento que você tem que ter é: será que tem alguém que já chegou lá falando de Jesus? Será que esse povo conhece Jesus? Quando você vê uma foto de um país muito distante, de um local muito distante, eu estava, eu acho que ontem, vendo os vídeos no Instagram com a Sinara, e passou uma menina lá, toda encapuzada, falando como que é a vida no Alasca. É noite o tempo todo. Noite. É um breu o tempo todo. E as pessoas vão para a escola normalmente, trabalham normalmente. Ela estava contando sobre isso. Como que é a vida lá no Alasca? E aí, se você é um cristão mundial, você pensa: como que são os cultos no Alasca? Como que é a escola bíblica dominical no Alasca? Como que é os crentes lá no Alasca? Será que tem Assembleia de Deus lá no Alasca? Será que tem Igreja Batista lá no Alasca? Como que são os nossos irmãos alasquenses? Sei lá se existe essa palavra. Mas essa tem que ser a nossa preocupação, o nosso desejo. E aí, se você vai lá e coloca lá no Google: Igreja no Alasca, Jude, Alasca, é assim que fala? Deve ser, né? A igreja. E se você não acha nada, você começa a orar. Vou começar a orar para que Deus mande um missionário para o Alasca. Alguém que gosta do frio, não vai ser uma sinada da vida, né? Mas alguém que gosta do frio, né? Eu tenho uma cunhada, a Alessandra, que adora frio. Ela ama o frio, né? Deus vai pegar um desse, encher o espírito e despachar para o Alasca. Vai lá plantar uma igreja no Alasca. Os diáconos chegam com a pá
e vai tirar a neve, o pessoal quando chegar, entrar na igreja. E tem a igreja assim, tem um montão de neve de um lado, um montão de neve do outro. E sai da Iberê, todo mundo fazendo bola de neve jogando no outro. A igreja batista lá na nossa. Deus quer ser adorado por todos os povos. Deus quer ser adorado por cada língua, por cada idioma, por cada local. Deus quer ser adorado na Bahia e no Alasca, na Sibéria e em Madrid. Mas quando eu digo isso, o que eu quero dizer é que você deve orar para que Deus seja adorado por todos os povos. Deus, eu não quero apenas eu estar aqui cantando exultai, exultai, vinde todos louvar. Eu quero que se juntem a esse louvor e a essa adoração pessoas de todos os povos. Alguém vai estar na China, na Coreia, no Afeganistão, na Arábia Saudita, no Egito, às vezes em igrejas ilegais, em igrejas proibidas, e vai ter o pessoal aqui cantando, e vai ter alguém ali dizendo, canta mais baixo, porque senão a polícia passa e entra aqui e deixa o cacete no escuro, e fica alguém lá de vigia, sabe? Fica lá o irmão Vasco lá de vigia, olhando para ver se não está vendo ninguém. E as pessoas vão para o culto, como se estivessem indo para outro lugar, porque se alguém perguntar, ninguém pode saber que está indo para o culto. Porque não pode ter igreja. O governo fiscaliza, tem as igrejas autorizadas, que só pregam o que o governo diz. O pastor tem que mandar um sermão para uma autoridade governamental aprovar. E aí, se você não quer fazer parte de uma igreja autorizada, você vai para uma igreja ilegal, uma igreja secreta, uma igreja subterrânea, uma igreja que, se alguém descobrir, a polícia entra, mete o cacete e leva todo mundo para a cadeia. E hoje, nesses países, é onde a igreja mais cresce, onde cada vez mais pessoas aceitam Jesus e creem em Jesus. E eu estou falando isso não apenas para saciar a sua curiosidade. O que eu estou falando é que você precisa assumir o compromisso de se tornar um cristão mundial. Lá em Minas Gerais, eu estava vendo um testemunho de um casal. Eles são profissionais, moram lá em Belo Horizonte. E eles começaram a orar sobre isso e a meditar, e Deus colocou isso no coração deles. E aí eles foram mudar de casa, e o que eles fizeram? Eles oraram e queriam fazer alguma coisa, queriam participar mais ativamente da evangelização do mundo inteiro. E aí eles reservaram um quarto da casa deles, e esse quarto é um quarto para receber missionários. E eles prepararam esse quarto, mobiliaram esse quarto, e aí eles se inscreveram em várias agências missionárias e colocaram lá o nome deles, fizeram um cadastro. E aí as agências missionárias sabem que quando tem um missionário passando por Belo Horizonte, tem uma casa que pode se hospedar. Tem algum missionário viajando, tem uma casa que pode se hospedar. E já de algum tempo eles receberam missionários de vários lugares do mundo. Missionários que atuam no Brasil, missionários que estão promovendo, muitas vezes são missionários que levantam os próprios recursos. Então o missionário fica no campo de trabalho dele, e aí as férias dele ele sai viajando pelo país, visitando igrejas para levantar recursos. E muitas vezes esse missionário chega numa cidade, ele tem que pagar um hotel. E ele tem que gastar dinheiro com o hotel para ele poder visitar as igrejas. Mas lá em Belo Horizonte tem uma família, não, temos um quarto aqui, que é um quarto para missionários. E é legal que eles estão dando o testemunho deles, e os filhos deles estão ali participando.
os filhos deles crescem convivendo com missionários. Numa semana tem um missionário que estava no Paraguai, na outra semana tem um missionário que está no Vietnã, depois recebe um missionário que está lá na China, depois um missionário que está na África. Imagina a transformação que isso traz para a vida dos seus filhos, se fosse isso acontecendo na sua casa. Imagina as conversas, imagina o espírito que isso traz para dentro da sua casa, do seu lar. Imagina, pensa a bênção que isso é. Você passa a estar o tempo todo conectado ao que Deus está fazendo no mundo inteiro. Eu estava ouvindo isso pensando, cara, que legal, que incrível, que maravilhoso. Isso é apenas uma das muitos meios que você pode se dispor para ser usado nisso tudo, trabalhando efetivamente para que Deus seja glorificado por todos os povos. E eu quero terminar. O nosso terceiro ponto diz: o mundo inteiro é o meu campo de trabalho. Já falamos de Gênesis 12. Temos o trabalho dos discípulos, Mateus 28, 18 a 20, Atos 1, 8, também falamos. E eu quero terminar aqui com Mateus 13, 38, que você certamente já conhece, mas apenas para que fique gravado e que não saia do seu coração. Jesus aqui foi claríssimo ao responder para os discípulos em Mateus capítulo 13, verso 38. Jesus está explicando a parábola do joio, em que ele diz que foi plantado o trigo, mas depois veio e caíram sementes de joio ali, e eles cresceram juntos. E os discípulos não entenderam essa parábola e pediram para que Jesus explicasse. E Jesus diz assim no verso 37, Mateus 13, 37, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Grave isso no seu coração. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Os filhos do reino somos nós. Os filhos do reino somos nós. É você e eu. O campo é o mundo. Nós somos sementes para o mundo. E como sementes para o mundo, somos chamados a frutificar nesse mundo, a germinar nesse mundo. Mas onde? Para onde que Deus está me chamando? Deus está me chamando para o mundo. Foi isso que Ele fez com Abraão, foi isso que Ele fez com os discípulos, e é isso que Ele faz com você e comigo. Por quê? Para quê? Para que aconteça isso, que todos os povos conheçam a Jesus Cristo, que todos os povos louvem e glorifiquem a Deus. Ser um cristão mundial, em resumo, é estar comprometido com a glória que Deus quer de todos os povos. É você dizer assim: Deus quer ser adorado pelos... Pensa num povo assim, bem isolado. Quirguistão é uma boa, né? Quirguistão. Você vai chegar, depois você vai bater no Google lá. Quirguistão. Tajiquistão. Mais legal ainda. É um grupo de países ali, né? Afeganistão é o mais conhecido por causa da guerra. Mas olha lá, Quirguistão. Deus está sendo adorado pelo povo do Quirguistão. Se Deus não está sendo adorado, é o meu e o seu trabalho. Botar o joelho no chão hoje e dizer: Senhor Deus, que o seu nome seja adorado naquele lugar. Senhor Deus, levanta um missionário, levanta um pastor, levanta uma missionária e envie ela para o Quirguistão e use ela com o teu poder, que ela pregue a tua palavra nas ruas daquele lugar, que ela evangelize,
que através dela o teu nome seja conhecido, que pessoas creiam no Senhor, que haja uma igreja, que haja uma casa, que haja em algum lugar, naquele país, haja pessoas louvando e exaltando o teu nome, porque eu quero que o Senhor, meu Deus, seja louvado e adorado em todos os lugares desse mundo. Essa é a nossa missão. É isso que nos faz cristãos mundiais. Eu estou aqui, em Foz do Iguaçu, pertinho para lá, mas a minha fé brilha no mundo inteiro. Quando eu dobro o meu joelho, a minha fé brilha no mundo inteiro. A minha oração causa efeito no mundo inteiro. Seja no Quirguistão, em Angola, na África do Sul, no Peru, na Argentina, no Azerbaijão, em qualquer lugar desse mundo. Quando eu dobro os meus joelhos, quando eu dou minha oferta, quando eu oro ao Senhor, a minha fé causa efeito no mundo inteiro. E por quê? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. Para que a nossa glória resplandeça no mundo todo. Eu queria que você levasse isso no seu coração. Você mora em Foz do Iguaçu, a maioria no bairro do Morumbi, mas você foi salvo para resplandecer em cada canto desse mundo. E isso pode e irá acontecer, se você quiser. Bem, vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria que para essa oração você pensasse em algum país, em algum povo. Eu dei alguns de exemplo aqui. Mas pense em algum. Nós vamos cantar Espírito, enche a minha vida. Eu queria que você orasse, enquanto a gente canta essa canção, dizendo: Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida, Deus, de modo que a minha vida transborde de bênçãos para o mundo todo. Enche a minha vida não para que eu me sinta melhor. Enche a minha vida não para que eu me sinta mais poderoso. Enche a minha vida não para que eu saia operando milagres por aí. Senhor, enche a minha vida para que da minha vida transborde bênçãos para o mundo todo. Ajoelhado lá na minha cozinha, no meu quarto, as minhas orações farão a tua graça brilhar em cada canto desse mundo. Eu vou orar pelos russos, eu vou orar pelos ucranianos que estão lá na iminência de uma guerra. Eu vou orar pelos nossos irmãos da Turquia, no país devastado por uma guerra terrível. E enquanto eu estiver orando, o Senhor vai estar operando milagres lá na Turquia. O Senhor vai estar operando milagres lá em Cabul. O Senhor vai estar operando milagres em cada canto desse mundo, porque Deus nos chamou para isso. Deus te chamou e te encheu do poder do Espírito Santo, para que da sua vida transborde bênçãos para o mundo inteiro. Parece algo grande demais, mas é exatamente para isso que Deus nos salvou, para que da sua vida transborde bênçãos para o mundo inteiro. Então eu queria que nesse momento você orasse. Pense em algum país, pense em algum povo. Pode ser um dos que eu falei, para ser outro povo, outra nação. Mas nesse momento ore por esse povo, pelos israelenses, pelo povo do Líbano, pelos egípcios, pelos ucranianos, pelos mongóis, pelos argentinos. Ore e diga: Senhor, encha a minha vida. Encha a minha vida do Senhor, para que da minha vida transborde bênçãos
transporte bênçãos para cada povo dessa terra.